Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Química. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, falar sobre modelos atômicos. Eu peço a vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, curtam e compartilhem essa aula. Então, vamos lá? Bom, desde a antiguidade, desde o surgimento, da teoria sobre matéria, muito foi discutido e muita gente tinha curiosidade de saber do que a matéria ela era constituída. E aí surgiu, os primeiros conceitos sobre átomo. Mas o que era o átomo, Do que o átomo ele era constituído? Então, a gente tem aqui um primeiro cientista que deu um conceito sobre o que era átomo, que foi Dalton. Dalton ele criou um modelo que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, O que é uma bola de bilhar? A gente pensa naquela bolinha de sinuca, uma bola, bem redondinha, lisinha, Dalton ele dizia que os átomos eles eram maciços, que eles eram esféricos, que eles iriam compor a menor parte da matéria, que ele seria indivisível, não dava para repartir ele em outras partes, e que ele também seria indestrutível. Algum tempo depois, um outro cientista, chamado de J.J. Thomson, ele criou um outro modelo, chamado de pudim de passas. Thomson ele fez experimentos com tubos raios catódicos, e ele chegou à conclusão de que os átomos, eles eram esféricos, porém eles não eram maciços. E eles não seriam maciços por conta da presença de uma partícula subatômica chamada de elétron. O que é que Thomson, na verdade, ele concluiu? Que tanto por fora como por dentro do átomo existiam partículas, tanto partículas positivas quanto partículas negativas. Só que essas partículas negativas, ele dizia que elas ficavam incrustadas, como se realmente fossem passas presas a um pudim. Então, esse foi o modelo que Thomson acreditou que existia. Só que com o passar do tempo, no século XX, com o advento da teoria da radioatividade, esse modelo de Thomson ele começou a ser questionado, porque o modelo dele não obedecia às regras da radioatividade. E aí, um outro cientista, chamado de Rutherford, ele começou a fazer experimentos com uma lâmina de ouro. E o Rutherford ele chegou à seguinte conclusão, inclusive é um dos modelos mais conhecidos. Ele chegou à conclusão de que o átomo ele seria formado por um núcleo bem pequenininho, o núcleo ele seria positivo, e que em volta do núcleo existiam órbitas, que ele chamou de eletrosfera. E presa à eletrosfera existiam os elétrons, que eram as partículas negativas. Então, e ele dizia que o núcleo também ele era bem pequeno. Esse sistema aqui, ele ficou conhecido como sistema planetário. Porém, outro cientista chamado de Bohr, ele começou a questionar o modelo de Rutherford, de acordo com algumas teorias de um cientista chamado de Max Planck. E aí surgiu o modelo chamado Rutherford-Bohr. O que é que o Max Planck dizia? Ele questionava como é que os elétrons eles conseguiam ficar presos aqui na eletrosfera. E aí o Bohr ele chegou à conclusão de que os elétrons eles se mantinham grudados na eletrosfera, porque as órbitas elas seriam dotadas de um nível de energia. Então, os elétrons eles ficariam girando na eletrosfera e isso iria impedir que eles caíssem ou que eles se cansassem. O Rutherford-Bohr, o modelo, que é esse modelo aqui, ele ainda diz que a eletrosfera ela vai ser constituída por camadas, camadas em nível. Vão ser, ao todo, 7 camadas. Então, eu tenho camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e camada Q.
Cada uma dessas camadas aqui, ela vai ser dotada de um nível de energia, certo? Que a gente vai ver um pouquinho ainda mais pra frente. Então, o que é que a gente pode concluir hoje é que o átomo, ele é formado por 3 partículas básicas, né? Que a gente vai chamar de partículas subatômicas ou subatômicas. Então, a gente tem prótons, vai ser representado por P e tem carga positiva. Nêutrons, representado pela letra N, não tem carga, a carga dele vai ser zerada. E por último, a gente tem elétrons, representado pelo E, com esse sinalzinho de menos aqui em cima, que é para lembrar que a carga do elétron ela é negativa, certo? Lembrando que prótons e nêutrons, eles vão ser encontrados no núcleo. Então, eu sempre vou poder dizer que o núcleo do átomo ele é positivo. Os elétrons, eles ficam orbitando na eletrosfera em volta do núcleo. Então, a eletrosfera, ela sempre vai ser negativa. Ok? Beijo para vocês. Até a próxima aula.